que a gente tenha ideia da complexidade da relação que existe entre os diversos fatores, nós podemos ver o seguinte. Nós temos a vantagem de ter uma imprensa regular. Nessa imprensa regular a gente vai analisando, né, aos poucos e tal, os diversos acontecimentos econômicos, políticos, sociais, lutas, etc. e tal. Um pouco antes da crise começar, né, em 2007, nós tivemos um período em que a nossa cobertura de imprensa, vamos dizer assim, ela ficou dominada pela crise asiática. Então, por exemplo, nós tivemos aí uma crise enorme da ditadura em Myanmar, antiga Birmânia. Nós acompanhamos par e passo toda a crise dentro do Paquistão, né? Nós acompanhamos a crise em outros países como Bangladesh, Nepal. Agora a crise adquiriu uma dimensão ainda maior, mas naquele momento a crise atingia vários países. A nossa caracterização naquele momento é que a crise ela era uma crise derivada da crise capitalista, era principalmente derivada do impasse total norte-americano no Iraque e no Afeganistão. Então vocês vejam, por exemplo, que essa crise, que tem, num certo sentido, causas mais diretamente políticas, tem também causas econômicas, afeta a crise mundial e afeta a política mundial. Quer dizer, dá para perceber, por exemplo, pela dificuldade que os Estados Unidos está tendo no Afeganistão, ou em todo o imperialismo está tendo no Afeganistão, que determinados planos são complexos. Vocês viram, por exemplo, que um pouco antes da crise se agravar totalmente, se institucionalizar como crise mundial, nós tivemos um episódio que, durante o período das Olimpíadas, que foi o bombardeio da Geórgia, na Ossétia do Sul, e a invasão russa da Geórgia. Por exemplo, muita gente achou, a imprensa capitalista não fala nada, não explica nada. Muita gente achou normal, mas o que aconteceu ali foi da maior gravidade. Por quê? O governo georgiano é um governo protegido, padrinhado pelos Estados Unidos. Os russos atropelaram esse governo sem nenhuma cerimônia. E os norte-americanos ficaram olhando. Não fizeram nada. Quer dizer, e aí? Como é que você pode garantir que os seus investimentos naquela região tão rica de petróleo e gás vão ser garantidos pela força militar do imperialismo se os russos, que é um país em crise, que é um país decadente e tudo mais, atropela completamente o seu protegido e você não faz nada? Não faz nada porque não tem o que fazer. O que eles vão fazer? Vocês estão apanhando no Afeganistão um enfrentamento militar com a Rússia? Não, tem que cair num jogo diplomático, de pressão financeira, porque não dá para bancar uma coisa desse tamanho. E a China? Como que fazer com a China? Por exemplo, eu li em algum lugar aí, não me lembro nem onde foi, uma coisa interessante. Também eu não sei como é que é, um comentário que eu vi, mas que é significativo nesse sentido. Que o resgate das empresas financeiras norte-americanas, numa certa medida, foi exigência dos chineses. Por exemplo, um negócio que a gente analisou bastante foi a falência da dupla Fannie Mae e Freddie Mac. Por quê? Porque os chineses têm 30% dessas empresas. Então eles rejeitaram todo tipo de proposta de desvalorização do dinheiro deles lá. Eles têm um poder econômico grande porque eles são o maior credor da dívida pública norte-americana no mundo. Eles têm, se não me engano, alguma coisa perto de $500 bilhão de crédito. Bom, você imagina também que uma falência norte-americana não provocaria na China, né? Uma desvalorização também desses créditos não provocaria na China, seria uma coisa espantosa. Agora, vamos supor que os Estados Unidos decidisse ir lá e peitar os chineses. É inviável. A China tem 1 bilhão de habitantes, tem bomba atômica. Depois dos Estados Unidos, é a maior força armada do mundo na atualidade. Como é que os Estados Unidos vão enfrentar isso aí? Pode até enfrentar. Finalmente, a pessoa pode calcular que
Depois de um morticínio espantoso, o governo chinês desaba pelas suas contradições internas. Mas também pode desabar o norte-americano, pode acontecer qualquer coisa. É uma coisa, uma loteria isso daí. Quer dizer, o domínio militar e político também faz parte da crise econômica. Como é que você vai fazer funcionar uma economia que representa o poder de uma determinada classe social, se essa classe não tem poder real na hora de pegar em armas e enfiar o cano do revólver no nariz do inimigo? É complexo. Então, vocês vejam, a discussão é uma discussão que tem uma complexidade muito grande. Eu digo isso porque nós não devemos ter a pretensão de esgotar o problema em 3 palestras, nem nada parecido. A crise tem também uma dimensão histórica. Como eu falei aqui várias vezes, não vou repetir tudo. Essa crise, ela é o desdobramento de crises anteriores. Não pode ser compreendida sem que a gente compreenda minimamente esse desdobramento. Senão ela fica uma crise totalmente abstrata. Aí aplicaram no mercado imobiliário, papapá. As contradições foram levando a um colapso. Na verdade, essa crise, se a gente for entender ela bem, ela é o fracasso da tentativa de solução das crises anteriores. Ela é uma derrota dos planos para resolver as crises anteriores. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nós, como partido, nós devemos encarar esse debate como um debate inicial, onde nós precisamos colocar determinadas coisas em pauta que sirvam como ponto de partida para o aprofundamento de uma pesquisa sobre a questão. Até porque o problema vai se desenvolver de uma maneira muito ampla. E esse seria o objetivo, desenvolver a coisa de uma maneira ampla. De uma maneira ampla e de uma maneira que não seja uma discussão nem puramente econômica, nem puramente política, mas que seja de fato um balanço histórico do capitalismo. Eu digo balanço histórico, pode soar de uma maneira estranha. O que eu quero dizer é o seguinte: é necessário fazer um balanço da evolução capitalista. É preciso situar numa linha de desenvolvimento a crise atual. Isso tem uma importância decisiva do ponto de vista ideológico. Vejam vocês um problema que é o seguinte: depois da crise dos anos 70, veio a resposta dos principais países imperialistas, foi o chamado neoliberalismo, que é uma espécie de política de liquidação do que foi chamado nos anos 50 de estado de bem-estar social. Um embrutecimento da exploração capitalista para tentar recuperar a lucratividade das empresas. Bom, muita gente aqui não acompanhou isso, daí não nasceu até depois dos acontecimentos, tá certo? Mas no momento em que apareceu o neoliberalismo com a Thatcher, depois o Reagan, e ele foi se ampliando, foi se espalhando, o consenso de Washington, etc. e tal, uma boa parte, a burguesia, logicamente, não nasceu ontem, evidentemente está até batendo as botas, aí como poderia ter nascido ontem. Ela procurou impor a conclusão de que o neoliberalismo era uma fase de fortalecimento do capitalismo. Existe todo um setor ideológico que sempre defendeu, sempre se opôs ao chamado estado de bem-estar social. A política dita keynesiana, que é utilizar o Estado para tentar calafetar ou criar um amortecedor nos diversos problemas, sustentar setores da economia capitalista, resolver problemas sociais. Essa vertente ela é expressa por um economista chamado Hayek, que já no começo do estado de bem-estar social eles propunham, se colocavam contra, mas logicamente